A dissertação argumentativa é um tipo textual, um gênero textual, no caso, a redação do Enem é um gênero textual, porque serve para um fim social. Já a dissertação argumentativa é um tipo textual que ele é formado por uma junção de dois outros tipos, que é o argumentativo, que vem da palavra argumentar, e aí a gente tem que se ligar o que é argumentar, certo? Acompanhe aí. Então, a argumentação, ela é o ato de convencer. Argumentar sobre algo ou sobre alguém é você convencer outra pessoa sobre o seu ponto de vista, certo? Não importa se você estiver concordando ou discordando do assunto. Não dá para alguém te perguntar o que é que você está achando da situação da cidade de Maceió com essas chuvas de final, né, do verão, no início da primavera. E aí, eu acho que está prejudicando muita gente. Isso não é argumentar, né? Você tem que convencer a pessoa por que as chuvas nesse momento está prejudicando muitas outras pessoas, muitas outras famílias. Então você vai trazer argumento, você vai comprovar, você vai argumentar a sua posição. E do outro lado, você tem a parte de dissertar, que é expor, é discutir ideias. A professora, mas discutir e argumentar não são sinônimos? Depende do contexto, certo? Então, assim, a ideia do dissertar é que você tem um foco em uma única informação e que você vai fazer um juízo sobre essa informação, seja ele positivo ou negativo. E aí, na junção do argumentar com o dissertar, a gente tem o texto dissertativo argumentativo. Acompanhem a leitura. O texto dissertativo argumentativo é um tipo opinativo que se baseia na defesa de uma perspectiva ou determinado ponto de vista acerca de um tema. Nele, a opinião do autor é fundamentada com explicações e argumentos, e quem escreve procura convencer o leitor, ou pelo menos tentar, mediante a apresentação de razões por meio da evidência de provas e contando com um raciocínio coerente e consistente. Pronto. Professora, a senhora me xingou toda aí agora. Calma. Vamos lá. Primeiro, texto opinativo. Opinativo, professora, nunca ouvi essa palavra. Lembrem de opinião. Opinativo é uma palavra que deriva de opinião, certo? Ou seja, você vai dizer o que é que você pensa, não é o que você acha. Achismos, certo, galera? Não são bem-vindos em uma dissertação argumentativa, em um texto dissertativo argumentativa. Eu acho que. Também não vou mudar o eu acho por eu penso e não fundamentar isso. Vamos adiante. Ou seja, você vai ter uma opinião baseada na defesa de uma perspectiva ou de um ponto de vista, certo? É a opinião que você tem sobre determinado assunto. E aqui, quando eu grifo a opinião do autor, eu não estou dizendo, por exemplo, opa, vamos falar do combate, que foi um dos temas de redação do Enem anteriores, né? Vamos falar do combate à intolerância religiosa no Brasil. Aí, quando diz assim, a opinião do autor, não é um autor, um filósofo, um historiador que está falando, né, que falou sobre esse tema. É a sua opinião. Na redação do Enem, o autor da redação é você, estudante, certo? É você
concurseiro, já que o, o Enem se trata de um concurso, né? Então, o autor é você, é aquele que está escrevendo o texto dissertativo. O autor é quem escreve, né? Quem cria. Então, no momento da redação do Enem, o autor é você. E aí, essa opinião do autor, ela tem que ser fundamentada. Foi aquilo que eu disse, não adiantam achismos. Na aula passada, na semana passada, eu disse que eu preciso ter um repertório cultural. E aí vai vir a fundamentação da minha opinião em relação àquele tema, das coisas que eu leio, das coisas que eu assisto, né? Do que eu me alimento da cultura em diferentes disciplinas. Continuemos. E aí, a minha opinião fundamentada, ela vai tentar convencer. E aí vai entrar a minha parte argumentativa. Porque eu vou ter que convencer o meu leitor. Quem é o leitor da redação do Enem? O avaliador. Mas eu não posso chegar na minha redação e colocar, caro avaliador, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou escrevendo. Não, né, gente? É através só da escrita e eu não me direciono diretamente ao avaliador, senão é zero, viu? A gente vai trabalhar isso em outra aula. Questões de situação zero. Não precisa nem um avaliador ter o trabalho de ler todo o seu texto, todas as 30 linhas que vocês escreverem, certo? Existem certas situações que levam a nota zero no Enem e a gente vai ter uma aula só sobre isso. E por fim, você tem que ter um raciocínio coerente e consistente. Professora, raciocínio. Raciocínio pensamento, certo? É o pensamento. A ideia que você vai expor lá na sua redação, ela tem que ser coerente. Ou seja, ela tem que ser a mesma ideia no início, no meio e no fim. Não dá para você apresentar uma ideia no início, depois você dizer outra ideia no meio da redação e depois você apresentar outra ideia no final da redação. Aí seu texto não vai ter coerência. Sua ideia não está sendo trabalhada de maneira adequada e consistente porque ela se mantém. O seu ponto de vista, ele deve se manter, ele não pode fraquejar, aqui ele está mais forte, aqui ele está mais ou menos e no final ele nem existe. Sumiu o ponto de vista na conclusão da redação. Isso não pode existir. Continuando, as características. Então, a dissertação argumentativa, ela tem, eu correndo aí para dar aula, as seguintes características. A primeira é a tese, que é o seu ponto de vista. O que é que você pensa sobre aquele tema? A tese é a sua opinião, certo? Nós iremos fazer várias atividades de como construir teses em cima de vários temas, certo? Se acalmem. Depois, objetividade e impessoalidade. Essa objetividade está ligada um pouco a essa coerência e coesão que eu acabei de falar. E impessoalidade é que, apesar de você estar apresentando o seu ponto de vista, certo? Você não pode usar. Aí aqui a gente, né, dá aquele macete. Use a terceira pessoa, certo? Sempre use ou a terceira pessoa do singular, que é o ele ou ela, ou use a terceira pessoa do plural, que é o nós. Sempre conjugue os verbos nessas duas pessoas aí, certo? Que é a terceira pessoa do singular ou do plural, porque aí trata uma questão de impessoalidade. Você não traz a primeira pessoa em redação dissertativa argumentativa, apesar de você estar dando uma opinião própria, certo? Sobre um determinado tema. Mas a ideia é que o seu texto seja seu, mas que é como se toda a sociedade falasse através de você, certo? A metáfora é mais ou menos essa. E aqui, minha gente, há uma coisa muito importante, que é, professora, mas eu não posso usar o eu no texto dissertativo, argumentativo? Pode, mas você tem que saber usar.
certo? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma questão na redação da avaliação do Enem, da estrutura do texto, que eu comentei com vocês, se eu não me engano, na competência 2. Não lembro agora, então é melhor não falar. Depois vocês olhem a aula anterior para lembrar disso. Então, há uma competência que ela avalia a estrutura do texto. E a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ela não tem a questão da primeira pessoa, tem essa questão da impessoalidade. Então, há muito o uso da terceira pessoa, seja do singular, seja do plural, né? Então, sempre pensamos que, e não eu penso que, certo? Pensamos, vê-se que, e aí por diante, né? Tem-se ideia de que isso, isso e isso. A gente vai trabalhar, certo? É aos pouquinhos. A ideia dessas aulas é que vocês entendam toda a estrutura para depois a gente chegar no texto propriamente dito da redação. A gente não vai começar escrevendo a redação. Quem foi meu aluno no primeiro ano, eu fiz isso lá no primeiro ano. A gente chegou até o desenvolvimento. Depois, por causa dos projetos da escola, a gente não conseguiu fazer a parte de conclusão. Mas a gente trabalhou bastante a questão de como escrever a introdução. As meninas, vocês faziam, depois me devolviam. Eu corrigia alguns na sala, outros eu tinha que levar para casa. E aí eu devolvia, não, mude isso, faça aquilo. A gente vai fazer tudo isso. A gente tem tempo, certo? É melhor praticar pouco que eu digo, em um curto espaço de tempo, mas sabendo o que está fazendo, do que ficar só escrevendo um monte de redação enormes, com 30 linhas, sem saber como fazer uma introdução, sem saber como fazer um desenvolvimento, sem saber como fazer a conclusão. É melhor a gente ir por partes e depois a gente alçar voo. Continuando. A estrutura específica, acabei de falar, coerência e coesão também. Estratégias argumentativas, vou falar mais à frente quais são elas, mas existem várias estratégias argumentativas. Professora, precisarei usar todas? Não, né, gente? Escolhe uma ou outra, senão seu texto vai virar uma salada de fruta e nem você vai entender, quiçá o avaliador. Então, vamos agora parte por parte do texto dissertativo argumentativo. A primeira parte é a introdução, que é a parte que leva o leitor, né? No caso da sala de aula, sou eu, o leitor de vocês. Para dentro do texto. Ela mostra a atualidade e a relevância do tema, colocando dentro de um contexto. Vocês sempre recebem um tema na redação do Enem, que vocês têm que defender aquele tema, né, o ponto de vista acerca daquele tema, e vocês recebem textos motivadores sobre o tema. Fazer a redação não é fazer cópia dos textos motivadores. Os textos motivadores estão ali para te dar um apoio, um suporte, para que você entenda o que é que aquele tema está dizendo. E aí, na introdução, você apresenta o tema, é óbvio, é obrigatório, professora, é obrigatório, viu? Apresentar esse bendito tema na introdução já. Diga ao leitor para que você veio. Depois, a sua tese, que é o seu ponto de vista acerca do tema. Em seguida, aí você tem as estratégias. Esse tema pode ser apresentado de forma contextualizada historicamente, certo? Vamos dizer, o tema da intolerância religiosa no Brasil. E aí você pode remeter às questões de que, desde o Brasil colônia, de quando os colonizadores, e aí você tem uma apresentação do contexto histórico, né? Não precisa ser só do Brasil colônia. Exemplos concretos. Você pode trazer situações que você viu durante a sua vida em reportagens ou no seu dia a dia, por exemplo. Natália fez a redação, acho que foi, desse ano eu não vi ainda, mas de 2019, quando ela estava no primeiro ano, que foi aquela do acesso ao cinema, né? Não lembro certinho o tema, mas foi a do acesso ao cinema.
E aí, Natália trouxe um exemplo muito legal, que foi a realidade que ela viveu. Ela fez, professora, eu lembrei que lá no interior tinha o SESI, ou era o Senai, dá no mesmo. Eles fazem, na cidade do interior, né, que não tem cinema, eles levam cinema na praça. É um programa chamado Cinema na Praça. E ela citou isso na redação dela. Então, isso, ó, é muito legal. Tá vendo que a questão do repertório cultural que eu falei não são coisas extraordinárias. Lógico, se você citar um Foucault da vida, um Kant, um Leandro Carnal, um Paulo Coelho, um Paulo Freire da vida, é válido, é muito bom, legal. Mas você também pode citar coisas do seu cotidiano. O que eu estou querendo dizer aqui é que esses exemplos concretos, esse repertório cultural, ele não precisa necessariamente ser algo grandioso. Vou citar Barack Obama. Não, eu posso citar Dona Joana, né? Um exemplo da minha comunidade, uma pessoa mais idosa que faz trabalhos sociais na comunidade e tal, dependendo do tema, certo, gente? A gente vai trabalhar isso com mais calma. Depois, vocês têm flashes ou frases nominais, que são frases nominais, né? Que não tem verbo. Você coloca lá uma frase introdutória e a partir daquela frase você monta a sua introdução. Também tem dados estatísticos e a alusão cultural, que eu já citei. Ou conceituação. Você pode trazer conceitos de determinado termo que está no tema, né? Por exemplo, intolerância religiosa. Você pode explicar o que é intolerância religiosa. Professora, mas eu não lembro como está no dicionário. Eu não lembro como tal filósofo sabe. Primeiro você tem que lembrar que intolerância, né? O que é a palavra intolerância religiosa tem a ver com religião, né? Então, você faz seu conceito. Depois vocês têm o desenvolvimento, que normalmente se dá em duas partes, desenvolvimento um e desenvolvimento 2, que é a defesa. E aqui vocês vão apresentar os seus argumentos. Aqui vocês irão desenvolver. Como? Tem um tópico frasal, que é o primeiro período, é o que abre o seu desenvolvimento. Vocês vão ver, gente, quando forem escrever, que todas essas partes, elas têm que ter um início, um meio e um fim de pensamento. É como se você estivesse fazendo várias mini dissertações, certo? E aí, além do tópico frasal, você tem a ampliação desse tópico, que aí essa ampliação, desculpa, essa ampliação, ela acontece através de exemplificações. Você pode trazer exemplos, como eu já disse. E aí, essa ampliação são as estratégias argumentativas. Aí tem todas essas aqui que eu vou passar para vocês agora. Alusão histórica, alusão cultural, interdisciplinaridade. Por isso que é importante prestar atenção nas aulas de ciências humanas, né? Nas aulas de ciências exatas, nas aulas de matemática, na aula de língua inglesa, porque há assuntos que permeiam vários campos do saber. Então é importante. Eu gosto só de português. Vou puxar a brasa para minha sardinha, lógico. Eu gosto só de português. Não vou ligar, não, porque o professor de matemática está falando, porque eu não vou precisar dele. Mero engano, ledo engano, viu, galera? Não se enganem, sejam bons em tudo. Não precisa se matar de estudar também, né? Tem que descansar um pouco. Tem que equilibrar as coisas. Continuando. Argumentos de autoridade. Esses argumentos de autoridade é quando você cita um filósofo, um cientista, alguém, um professor, alguém que tenha autoridade sobre determinado assunto, para quê? Para corroborar com o seu pensamento, certo? Eu não estou falando isso aqui por acaso, não. Eu estou falando porque fulano de tal já fez um estudo sobre isso e explicou que é assim, certo? E aí não tem como
o avaliador dizer, não, a cara tá falando besteira. Não, não tá falando besteira. Mas também você tem que saber usar esse argumento de autoridade, viu? Não basta só chegar lá e citar ser ou não ser eis a questão e deixar ser ou não ser eis a questão, né, lá solta no texto. Ou porque vocês gostam muito de pegar uma citaçãozinha de alguém porque é bonito botar citação na redação, né? Que ela vai ficar mais chique. Eu vou ganhar uma nota maior se eu colocar citação na redação. Mentira, se você não souber fazer a coerência, certo? Fazer a ligação da sua citação com o que você está defendendo, ela só vai lhe atrapalhar. A verdade é essa. Em seguida, dados estatísticos, causa e consequência. Você pode usar em um a causa, em outro a consequência. Isso eu digo nos parágrafos de desenvolvimento. Tem também confronto de ideias. Lógico que você pode confrontar suas ideias dentro. Você não precisa só pensar positivamente, só tudo, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Esse é aquele boneco do post. Fazer analogias, pensamentos, né? Hipóteses sobre determinadas situações. E usar métodos de raciocínio, de dedução, indução e dialética. Trabalharemos, não sei se todos, se vai dar tempo de trabalhar todos, mas a maioria deles nós trabalharemos com afinco durante as nossas atividades. E por fim, a conclusão, né, que a gente já está, ela vai evidenciar o final do texto, lógico, com um conectivo conclusivo. Nós iremos trabalhar esses conectivos também, porque esses conectivos vão ajudar na coesão do texto, vai ajudar a ligar um parágrafo ao outro, certo, galera? E aí, por exemplo, portanto, entende-se que para que a intolerância religiosa tem um fim no Brasil, é preciso que isso seja feito. E aí depois você ratifica a sua tese, você reforça, você retoma a sua tese e diz, olha, é isso mesmo, tá vendo? Eu estou comprovando que aquilo que eu disse lá na introdução veio chegar até aqui. Então, a dissertação não é porque ela tem 3 partes, normalmente a gente faz em 4 parágrafos, que na introdução eu estou pensando uma coisa, no desenvolvimento eu estou pensando outra e na conclusão eu estou pensando outra. Não, ela é um texto unificado, certo? Depois, eu acabei de falar, estabelecer um diálogo com a introdução. Já a conclusão do Enem, gente, ela tem aquela característica própria, que é a proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, ela tem que ter esses 5 elementos, certo? A sua nota vai diminuindo na conclusão toda vez que você esquece de citar um elemento desse. Você tem que dizer um agente é quem faz, você tem que dizer qual é a ação, como essa ação será feita, que será o modo, qual será o efeito, né? O produto dessa ação e o detalhamento. O detalhamento é você explicar de forma detalhada um desses itens que eu acabei de dizer. E aí ela traz a solução do problema. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção. No vídeo da terça-feira, eu do substantivo e artigo, no final tem uma aula, tem um respondendo questão, certo? Todas as nossas aulas daqui para frente terá esse respondendo questão. O que é esse responder questão? Eu explico como você responder 2 questões que estão lá no formulário, certo? E aí vocês têm uma base de como fazer, de como interpretar um texto, de como estudar, certo? Para responder, para você estar preparado, para que vocês estejam preparados para a prova do Enem. Professora, são 10 questões, todas as atividades serão 10 questões. Vocês vão fazer simulado de português até o final do ano, certo? Então, vamos lá às nossas questões. Leiam aí com atenção, acompanhem a leitura, certo? Isso é uma questão que está agora no na próxima atividade de vocês.
O enunciado da questão é: leia com atenção o parágrafo abaixo. Esse parágrafo foi retirado de uma redação, ok? O cientista Karl Marx, durante a Idade Média, defendia o ideal de uma sociedade com distribuição igualitária de renda a fim de combater a desigualdade social. No entanto, ainda estamos longe de uma sociedade que preze pelo bem-estar social de todas as classes, Por isso, inúmeras mudanças precisam ocorrer para alterar este cenário. Isso aí é um parágrafo introdutório de uma redação. Observem que o autor, né, traz uma autoridade, aqui, né, o cientista Karl Marx, faz a relação, contextualiza o tema durante a Idade Média, diz o que é que Karl Marx defendia e aí ele traz o ponto de vista dele. No entanto, observe, esse no entanto, por isso, são os conectores, certo? Eles vão ligando. Observe que o texto ele está todo amarradinho, todo costurado. Pensem, gente, que o texto ele é formado de palavras. As palavras são vários tecidos, certo? Recortados, vários quadradinhos. E os conectores, ó, no entanto, ainda, por isso, é a linha que vai costurar o texto, ok? Vamos à nossa questão. A questão é aberta, ou seja, para escrever. Sabe-se que, para construir um texto de cunho argumentativo, é preciso defender um determinado ponto de vista e, além disso, é preciso que as informações estejam corretas para validar a perspectiva apresentada. De acordo com os seus conhecimentos, identifique os erros que o produtor do texto cometeu ao defender suas ideias. Alguém tem ideia de qual erro o pobre do redator cometeu? Cri, 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 cri. Vou continuar. Observe, gente. Professora, como é que eu vou saber qual erro foi que o redator cometeu? Eu tenho que pesquisar. Eu li o texto, achei que o texto está bom. Eu também achei. Para mim está tranquilo, né? Mas existem coisas que eu preciso saber. E aí eu digo, o que foi que eu disse nesse instante? Para usar uma autoridade, citar alguém, eu preciso ter certeza daquilo que eu estou citando. Mas, professora, o menino diz que Karl Marx, ele defendia o ideal de uma sociedade com distribuição igualitária de renda. Tá certo, Karl Marx, né? Fazia isso. Não, gente, isso aí tá certo, não tá errado, não. O problema está aqui, ó. O Karl Marx, ele não era um cientista, ele era um filósofo. Ah, mas o filósofo faz parte das ciências, o filósofo é cientista, não. Há uma divisão, viu? Ao historiador, ao letrólogo, que sou eu que fiz letras, ao filósofo que estudou filosofia, ao químico, há determinações, há nomeações específicas, nomenclaturas específicas. Então, o erro está aqui. Ele usou cientista e depois ele disse que Karl Marx está lá durante a Idade Média, gente. Karl Marx está cá no século XIX, 1800 e bolinha, ao invés de estar na Idade Média. São dois pontos. Ah, professora, eu não sei disso não. Como é que eu vou saber disso? Aulas de História e de Filosofia. Ó a interdisciplinariedade aí. Mas, professora, como é que eu vou responder essa atividade? Simples, gente, internet. Mas não é para ir no Braille, não, viu? Procurar a resposta, que eu tô ligada em vocês. Usar a internet de forma favorável para mim
é eu fazer a pesquisa de um determinado assunto que eu não conheça, que eu não tenha lembrança, por exemplo, certo? Essa atividade de hoje, que eu vou colocar até meio-dia, ela estará lá, que eu vou editar esse vídeo para botar no YouTube, poder botar a atividade. Ela estará lá na sala, né? Ela tem questões bem pontuais, objetivas e questões abertas, certo? Então vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho para respondê-la. Continuando, a questão 2. Observem. Leia com atenção o parágrafo abaixo. Com a taxa de obesidade crescendo, a população brasileira vê doenças como a diabetes e a hipertensão aumentarem, sendo provenientes de uma má alimentação. Além disso, ingerir alimentos em alta quantidade e não seguir uma dieta alimentar são problemas existentes na vida de muitos jovens que sofrem de enfermidades cardiovasculares. A hipertensão, sim, é uma enfermidade cardiovascular. A diabetes faz parte do sistema endócrino, certo? Ó, biologia aí, tá vendo? Observem porque eu falei isso. A pergunta diz o seguinte: o parágrafo é trecho de uma dissertação relacionada ao tema. O tema é alimentação irregular e obesidade no Brasil, mas possui problemas ao apresentar um caráter argumentativo. Identifica as dificuldades presentes no texto para avaliação de um ponto de vista. Nessa atividade exclusiva, gente, não saiam, viu? Porque eu vou fazer a chamada ao final dessa aula. Nessa atividade, nesse trecho exclusivamente, o que é que ele faz? Ele cita, ele tem que falar de alimentação irregular, professora, mas ele disse aqui, ó, uma dieta alimentar, não seguir a dieta alimentar e ingerir alimentos em alta quantidade. Não quer dizer que você, quando come demais, né, você vai ficar obeso. E aí ele cita doenças como hipertensão e diabetes que são provenientes de uma má alimentação. Nem sempre. Às vezes, a diabetes ela está relacionada ao que a gente chama do senso no popular de a doença emocional e a hipertensão também. Às vezes a pessoa é super saudável, mas tem questões cardiovasculares. E aí entra o seu conhecimento de biologia. Não só o senso comum, as coisas que você conhece do dia a dia, mas a questão do funcionamento do corpo humano. A gente sabe que nem sempre uma pessoa que tem boa alimentação, que tem hábitos saudáveis, ela vai ter uma saúde perfeita, certo? Então, quando você diz que a obesidade vem crescendo e em relação a isso, a população brasileira vê doenças como a diabetes e a hipertensão aumentarem, parece que à medida que a obesidade cresce, a diabetes e a hipertensão aumentam, né? Mas não é isso. Nem toda pessoa obesa é diabética e hipertensa, e nem todo diabético ou hipertenso é obeso. Então, ele apenas cita, ele faz citações de coisas, mas ele não relaciona, ele não consegue argumentar, certo? Então, galerinha, é isso, ok? Perguntas?